Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria podermos nos reunir neste horário, neste local, para celebrarmos esta Santa Eucaristia, vivenciando os belos ensinamentos nesta caminhada quaresmal. Hoje, vivendo já o terceiro domingo da Quaresma. Que bom que você pôde se organizar para vir celebrar neste horário. Agradecemos igualmente as pessoas que estão sintonizadas conosco através da transmissão. Pois bem, irmãos e irmãs, queridas crianças, no primeiro domingo da Quaresma, nós fomos convidados por Jesus a fazer a experiência no deserto com ele e mais 3 discípulos, para que, inspirados pelo Espírito Santo, nós pudéssemos superar as tentações do demônio, assim como ele superou. No segundo domingo, nós fomos convidados ao alto de um monte para reconhecer Jesus, então, e, sobretudo, aquela famosa declaração de amor de Deus para com seu Filho. Este é meu Filho amado, escutem, temos que escutá-lo. Hoje, nós somos convidados pela liturgia ao redor de um poço. Como sabemos, poço deve ter água. E nós encontramos então esta cena muito iluminadora deste texto muito conhecido, volta e meia, como a samaritana, né? Pois bem, é ao redor deste poço então que é o nosso encontro neste terceiro domingo. Trata-se, sobretudo, de um caminhante que está cansado da viagem, como nos diz o evangelista João, e precisa de água para matar a sede. É o próprio Jesus, é ele que está caminhando e, cansado da viagem, chega ao poço de Jacó, senta ao redor daquele poço. Por volta do meio-dia, João vai detalhando então aquela cena. Estava com sede, mas lhe falta o balde para tirar a água. Nisto chega uma samaritana que vem buscar água. E nosso Senhor, como sempre, ele tem um olhar incrível para pessoas marginalizadas. Pela regra da sociedade de então, não podia se conversar com uma mulher em público, pior ainda com uma samaritana. E Jesus puxa conversa com ela, quer dizer, vai ao encontro dela, dá-me de beber. Dá-me de beber. Este é o pedido de nosso Senhor. Esta samaritana, prontamente, com o nariz um pouco empinado, como diz o nosso povo, logo retruca: como é que tu tem a coragem de dirigir a palavra para uma samaritana, para uma mulher? Como é que pode acontecer isso? Ela tem uma história. O povo samaritano tem uma história. Eles constantemente são marginalizados, humilhados, são rotulados, carrega em si o peso daquele contexto
social daquele tempo. Esta samaritana, ela aí muito se parece com o Fabiano, né? Nós conhecemos o Fabiano, né? O Fabiano do Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Muito parecido. Falar em Vidas Secas, eu creio que todo alagoano conhece a história do Fabiano. Fabiano que não consegue mais nem articular os pensamentos devido ao contexto do peso, da humilhação que ele vive, que sofre. Esta samaritana não é diferente, não. E ela então retruca para com Jesus desta forma, nariz empinado, porque ela traz em si no coração uma mágoa, uma humilhação, o desprezo, tudo que não presta com os samaritanos. Então ela carrega dentro de si esta amargura, esta tristeza, esse astral que não tem, que é lá embaixo. E Jesus dá a oportunidade a ela de atravessar esse deserto, ou estas vidas secas do Graciliano. Jesus dá a oportunidade a ela de fazer essa travessia de outra forma. Tirar a forma com que os samaritanos são olhados, são vistos e tratados, não é possível para a samaritana. Mas ela pode enfrentar isso de outra forma, de cabeça erguida, com coragem, com capacidade de pensar. E é isto que Jesus dá a ela, esta oportunidade de vivenciar esse deserto de outra forma, com Deus. Vivenciar o deserto é sempre desafiante para qualquer pessoa. E enfrentar o deserto sem Deus, pior ainda. Com Deus, a esperança renasce. A vida é vista com outros olhos. Então Jesus diz a ela, se tu conhecesses o dom de Deus, se tu soubesses quem é que está te pedindo água, tu mesma que ia pedir água, e ele lhe daria esta água. A mulher parece que fica um pouco na dúvida quem é este homem. Então ela diz, Senhor, nem sequer tu tens balde para tirar água. Ela desdenha um pouco de Nosso Senhor. Como é que ele está falando de água? Mas nem tem balde, quem tem balde sou eu, ó. Para te matar a tua sede vai depender de mim, eu que tenho balde. Nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso tu és maior que o nosso pai Abraão? Ele que nos deu esse poço. Tu, eu nem te conheço. Portanto, fica calado. Em outras palavras, né? E aí Jesus então parte para uma catequese muito bela, transformadora. Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhes darei, esse nunca mais terá sede. Minhas irmãs e meus irmãos, Nosso Senhor nos dá a possibilidade, a oportunidade de nos encontrar conosco mesmo, com a nossa realidade, com a minha realidade de pessoa, de fazer as pazes com a minha realidade de pessoas. Ele nos dá essa condição. Porque, fazendo essas pazes com aquilo que eu sou, com a minha história, eu tenho condições, então, de renascer e de ser outra pessoa. Ele convida a samaritana a enfrentar o deserto da vida com os olhares de Jesus e não com os olhares dela. Ela quer atravessar com os olhares sozinho dela.
aqui está o nosso problema, porque quantas vezes nós queremos resolver sozinhos. Eu quero resolver sozinho o meu deserto, sozinho, impossível. Sou tão egoísta que até o meu problema não sou capaz de dividir com nosso Senhor. Se torna uma cruz impossível de carregar. Nosso Senhor então convida, ó samaritana, baixa esse nariz um pouco, ouça-me, saiba, conheça-me, beba desta água que sou eu, porque Jesus não é poço, Jesus é fonte, e isto ele quer ser para a samaritana, a fonte. Que a samaritana descubra que ele é a fonte, que ele não é poço, ele é fonte. Esta fonte de água pura que jorra para sempre. Isto é capaz de convencer a samaritana, então, mesmo assim, ela ainda está olhando só ao redor do umbigo, como se diz no ditado, não é capaz de olhar distante. Então ela diz, Senhor, então me dá desta água, porque assim eu não tenho que vir aqui toda vez buscar água, resolver o meu problema, então. Mata-me minha sede, a minha. E aí Jesus continua esta catequese, a ponto que a samaritana descobre, então, que ele é o Messias, aquele esperado. Esta mulher, diante deste contato, desta proximidade de Jesus, que ele gosta de ser próximo, e ele não fala conosco na distância, ele só fala quando nós nos aproximamos dele. Isso nós temos que aprender, e a oração própria da Quaresma nos ajuda então. A penitência, a caminhada quaresmal, penitencial, nos ajuda a fazer esta experiência da escuta, da proximidade dele e com ele. É aí que nós vamos descobrindo, então, a nós mesmos, a ele e os passos que devemos seguir. Está muito belo neste evangelho de hoje, esta capacidade de regeneração da samaritana consigo e com o próximo. É curando essas feridas da alma e do coração que ela tem pelo peso imposto pelos judeus e samaritanos, é que ela vive assim. É que ela tem que ir no poço sempre buscar água. É que ela é humilhada. O povo da Samaria vive assim. Então, Jesus dando esta oportunidade a ela se encontrando consigo mesma, ela consegue reconhecer que Jesus é a fonte de água viva, que Jesus é o Salvador, que com as palavras de Jesus que aqueceu a sua alma e o seu coração, ela é capaz de dar a volta por cima e fazer algo que foi muito bonito. Ela deixou lá, ao redor do poço, o seu balde e foi correndo no vilarejo dizer para os seus conterrâneos que ela tinha encontrado o Messias. Olha que coisa bonita. Minhas irmãs e meus irmãos, este exemplo da samaritana deve ser o exemplo para nós vivenciarmos. Quer dizer, todas aquelas pessoas que fizemos esta experiência pessoal do encontro com nosso Senhor, nós temos que testemunhar isso para os outros, para as crianças, para os jovens, para todos aqueles que nós encontramos no caminho. Não podemos esconder este dom de Deus, esta graça, desta experiência. É claro que a gente não tem que obrigar o outro a ter a mesma experiência que eu tive, mas eu tenho que dizer que eu encontrei nosso Senhor, assim como a samaritana. É belo, então, esta missionariedade da samaritana. Ela vai correndo no vilarejo,
ela comunica com alegria a todos que ela encontrou o Messias. E sabe o que acontece? Eles também vêm correndo para ouvir, porque eles sabiam que Jesus estava lá ao redor do poço. Foi muito importante, então, que aqueles samaritanos que vieram ouvir Jesus, que vieram escutar com os próprios ouvidos, ver com os próprios olhos, também acolheram Jesus do coração, porque acolheram de uma forma tão bonita que até convidaram Jesus para ficar lá alguns dias. Isto é muito belo, já que não podiam acolher naquele vilarejo um judeu, né? Então, minhas irmãs e meus irmãos, somos convidados hoje, então, a fazer a experiência deste evangelho tão belo, tão falado, mas muitas vezes pouco conhecido na essência, na intimidade. Vamos, então, pedir a Deus que nos ajude a nos aproximar desta água pura que é Jesus, esta água que mata a nossa sede, que nos renova, que nos faz homens e mulheres novos para o reino. Hoje também, como sabemos, a sociedade celebra o Dia Internacional da Mulher, coincidindo com este evangelho. A forma com que Jesus se aproxima da samaritana para escutá-la, para fazer apagar do seu coração todas as dores que ela tem do coração e transformá-la numa pessoa de autoestima. Pela imprensa, nós sabemos da situação da mulher no Brasil, do alto índice de feminicídio. Isso nos deixa triste. Isto deixa o coração de Deus triste. Precisamos, então, dar uma resposta sobre esta situação, cessar de uma vez por toda esta situação que é muito grave. Estas cenas de violência que acontecem dentro de casa, acontecem na rua, muitas vezes no trabalho, nas redes sociais. Então vamos fazer uma campanha também para que esta doença, esse vírus do mal, possa ser cessado da nossa sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.